E aí tinha aquela coisa, quando for dar diagnóstico, pensa muito na família, reflete em relação a como você vai ver, sentir a família, entender o contexto de vida, como que é em relação à ansiedade, dar suporte, explicar o diagnóstico, enfim. Mas quando foi a nossa vez, primeiro que eu não pude participar do EIDLS, né? Que é a avaliação que fizeram lá mais robusta para identificar os sintomas do Valentim. Quem participou foi a mãe dele. É, e eu me lembro assim que quando terminou, cara, ela chorou de 3 a 4 horas seguidas, assim, no começo compulsivamente, assim. E é uma coisa que quando você tá lá dentro como profissional, você não vê, porque geralmente ela vai fazer isso lá fora, né? É, e no final das contas, a gente talvez não tenha noção do impacto das palavras que a gente tem, né? Do impacto que tem na família, dessa coisa do filho, da gente não saber se vai falar, se vai se comunicar, se vai interagir, se vai conseguir ter uma vida autônoma, se vai conseguir ter uma profissão. Isso deixa a gente muito inseguro no começo, né? Total, Muito, muito mesmo. total. Pode, pode falar. Não, isso me remete a uma coisa assim, Thiago. O diagnóstico, quando a gente vai falar sobre ele no consultório, a gente tem que se sentar do outro lado toda vez. Fato é esse. Uhum, Você tem que dar o diagnóstico para você mesmo, como você gostaria de ser abordado. Uma das coisas que eu uhum, sempre falo em aula que eu faço para profissionais de saúde, para as pessoas, é que fala assim: se você não fizer uma boa abordagem, porque a ciência do diagnóstico ela é estudada. Você vai colocar o uhum, EIDOS, a DIR, escala de avaliação Denver, Bailey, você vai usar a VB-MAP, enfim, você tem uhum, argumento, você tem repertório para fazer isso, tá? Então a ciência uhum. você conquista ela, mas a sensibilidade e a empatia de realmente convencer aquela família que é importante. Porque se você não convence aquela família, você não está aqui para jogar um diagnóstico nela, mas convencer no intuito de que, se você não fizer bem estruturado esse diagnóstico, a adesão dessa criança ela é ruim. Às vezes demora Uhum. meses, a gente tem hiatos aí de família que demora anos, porque a abordagem foi tão ruim, foi tão abrasiva, que essa família ela acaba ali, por consequência, não fazendo uma boa adesão. Eu falo que É. eu sempre preciso muito do pai junto na consulta, porque muitas vezes, claro que aqui não é uma regra, mas muitas vezes o pai está levando junto essa criança quase que para, ó, tá vendo que não era autismo? Não para, É. viu que era autismo, né? Que bom que nós viemos. E Uhum. não estou falando que isso é uma regra. Hoje a gente pode talvez 50-50, mas comparado às mães Uhum. que já sentem, já estão indo lá e elas já sabiam desde muito sempre, então a gente tem que trazer esse pai para o nosso lado e É. mostrar a importância dele, porque a sobrecarga materna ela é muito, muito, muito grande. Então por isso Muito grande. nós temos que ter essa sensibilidade. Dói cada vez que você faz o diagnóstico, machuca, pesa. Eu que sou pediatra, então assim, eu posso atender todo tipo de Uhum. criança todos os dias. Aí eu fiz a sala de Uhum. parto daquele bebezinho, esse bebezinho com 9, 10 meses, ele começa a ter algumas entonações ali, quando dá um ano e dois, a gente já está fechando um diagnóstico, entendeu? E aí você fala, Uhum. nossa, e dói, você fala, tá tudo bem, porque ninguém quer, no final das contas, é que a gente não está menosprezando e não está negando os nossos filhos. Não, eu, como pai, eu posso Uhum. falar isso. Mas ninguém quer que seu filho seja autista. Da mesma forma que ninguém quer que seu filho tenha a falta da ponta de um dedo ou qualquer condição. Isso é natural da gente, né? E aquela Uhum. criança fala, nossa, mais um pequenininho que a gente está fazendo o diagnóstico. Então, assim, eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande dos profissionais de saúde quando É. vão conversar. Isso que você falou também, Thiago, desculpa, eu acabo me estendendo um pouco, você está percebendo, Não, né? Que eu vou me tá ótimo. empolgando aqui. Sobre o diagnóstico ali que você falou, que lá no Canadá o psicólogo, né, que faz. Eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho essa responsabilidade também para todos os profissionais de saúde, Sim, com certeza. não às vezes para os profissionais de ponta. Quando eu digo ponta, a gente está falando de um funil, que a gente sabe, sabidamente que o neuropediatra, o psiquiatra infantil, eles são os profissionais que têm essa leitura muito grande a respeito disso, mas muitas vezes demora-se muito para chegar nesse profissional de saúde. Muitas vezes, dependendo do lugar que você tiver, o Brasil é um continente. Vocês não têm noção o que é o É. Nordeste, o que é o Norte. Às vezes você fala, vou Uhum. encaminhar para o neuropediatra, demora um ano. Então, às vezes, esse psicólogo, esse terapeuta ocupacional, esse motricista, esse musicoterapeuta, esse profissional fonoaudiólogo, ele pode já estar identificando, estar orientando e olha, mãe, a gente está aqui diante de um atraso, a gente precisa.
Então a gente tem que estar atento a tudo isso, a gente tem que saber conduzir. Mas se eu pego essa mãe, se eu sou ali o educador físico, o educador da escola, tá? Desculpa, o educador da escola, e eu pego essa mãe e eu estou vendo ali um atraso, e ao invés de eu trazer essa mãe para me orientar, mostrar, pontuar alguma coisa, eu distancio, é onde a gente perde aí algum tempo importante, porque ela vai descobrir, porque a criança dela é autista, então os sintomas só vão piorar, né? Cedo ou tarde. Exato. Então acho que essa é a leitura que nós temos que ter.